Muito bem, amigos, aqui estamos nós então. Vamos só seguir da onde nós paramos. Nós estávamos falando do crime de fraude processual e nós paramos no sujeito ativo. Quando a gente fala em sujeito ativo do crime de fraude processual, a gente tem que ter em mente que nós estamos diante de um crime comum ou geral. Ou seja, esse delito ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não precisa nem ser por pessoas interessadas. Basta que queiram fraudar, né? Queiram usar de um artifício para prejudicar, induzir a erro, juiz ou perito. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Agora, por que a gente fala do sujeito ativo aqui? Porque tem um indivíduo que não pode cometer esse crime. Tem um cara que não pode. Então eu posso botar assim, ó. Qualquer pessoa menos o perito. De fato, meus amigos, o perito não pode cometer esse crime que está aqui, que vocês estão vendo aqui no quadro. Mas a grande questão é a seguinte: por que o perito não pode cometer esse crime? Essa é a grande questão. Por que ele não pode cometer esse crime? Tem que ter algum motivo, vocês concordam comigo? Tem que ter algum motivo para que ele não possa cometer esse crime. E o motivo, meus amigos, é muito simples. É que se o perito comete esse delito, ele acaba caracterizado respondendo no artigo 342, no seu parágrafo 2º do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Vocês vão ver que tem um tipo penal específico para ele. 342, parágrafo 2º. Aliás, desculpem. Parágrafo 1º. Deixa eu só corrigir aqui. O parágrafo 2º é a causa de extinção de punibilidade, né? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral, tá? Esse é o caput, é o crime clássico de falso testemunho e falsa perícia. Até aí tudo bem. Mas olhem o parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Então, amigos, o perito, ele não pode cometer esse crime o crime de fraude processual. Ele vai responder por um crime mais grave, pelo princípio da especialidade, princípio que faz com que lei especial, que tenha características especializantes, prevaleça sobre lei e norma geral. Certo? Voltamos para o nosso aqui.
foi o item 6. Item 7. O sujeito passivo. Não dá para esquecer nunca, né, pessoal, que o sujeito passivo nós vamos sempre ter de duas modalidades. Sujeito passivo direto ou imediato, assim como o sujeito passivo... Eu estava esquecendo de dizer uma coisa importante para vocês, ainda antes de entrar aqui. E se por acaso, meus amigos, quem fraudar as provas, o estado de lugar, coisa, pessoa, for um funcionário público aceitando promessa ou recebendo vantagem, o crime vai ser de fraude processual? Evidente que não, né, pessoal? O crime vai ser de corrupção passiva, certo? Aí nós vamos ter o crime de corrupção passiva. Se o funcionário público comete a fraude solicitando, recebendo vantagem, nós vamos ter um crime funcional. Então, cuidado também com essa ressalva lá no sujeito ativo. Muito cuidado. Agora sim, sujeito passivo. Bom, o sujeito passivo, né, pessoal, direto, imediato, é o Estado. É o Estado que é ferido, que é lesado, porque é induzido a erro. Indireto ou imediato, nós temos o juiz e o perito, que são realmente as pessoas induzidas a erro. Então, eu posso sim aqui dizer que nós vamos ter dupla subjetividade passiva. Indireto, direto ou imediato, que é o Estado, indireto ou imediato, que é juiz ou perito. Certo? Número 8. Elemento subjetivo. Bom, prezados, quando a gente fala de elemento subjetivo, nós estamos falando, na verdade, do que mesmo? Nós estamos falando do dolo. Lembrem, pessoal, que nos crimes contra a administração pública, só 2 crimes admitem a modalidade culposa. Um deles está lá nos crimes praticados por funcionário público contra a administração, que é o peculato. E o outro está aqui onde nós estamos, que são os crimes contra a administração da justiça, lá no artigo 351, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Certo? Esse crime não é nenhum dos dois, então esse crime só admite forma dolosa. Não tem como cometer fraude processual sem querer. Não tem como cometer fraude processual por negligência, imprudência ou imperícia. Todavia, esse crime exige, junto com o dolo, nós temos junto com o dolo, prezados, um fim específico de agir. Então, quando a gente vem aqui para o 347, a gente vai ver que o indivíduo tem que ter uma finalidade.
inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, olha, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Se for por motivo egoístico, não configura o crime. Se for por motivo altruístico, não configura o crime. Tem que ser necessariamente com esse objetivo, induzir essas pessoas a erro. Em resumo, tem que ter por objetivo ludibriar a administração da justiça. Pode ser qualquer pessoa cometer? Pode. Pode ser pessoas que não tenham interesse nenhum no processo civil, no processo administrativo, no processo penal? Pode. Mas não há dúvida nenhuma de que elas têm que ter esse fim aqui, induzir a erro o juiz ou o perito. Esse é o chamado dolo específico ou o fim específico de agir. Sem ele, a gente costuma dizer, meus prezados, que a conduta é atípica. Certo? A conduta é atípica. Agora, dentro do elemento subjetivo, a gente tem que saber fazer uma diferenciação da fraude processual do crime de estelionato. É preciso diferenciar os dois. Vamos ser muito sinceros, mas vamos ser muito honestos. Existem pontos importantes e que realmente convergem entre os dois. Certo? Existem pontos em comum entre os dois. O ponto comum principal é a fraude. Nós temos fraude no crime de fraude processual e nós temos fraude no estelionato. Isso é incomum. Isso está em comum. O que mais que está em comum? Induzir ou manter alguém em erro. Induzir ou manter alguém em erro. Isso vale para os dois. Tá aí, os dois. Certo? Agora vem as diferenças. A fraude processual, o alguém é juiz ou perito. Juiz ou perito. No estelionato, é qualquer pessoa. A outra diferença é o objetivo. Na fraude processual, o agente não visa vantagem alguma. Aqui, ele visa vantagem econômica. Aqui é vantagem econômica. Por fim, fraude processual é crime contra a administração
da justiça. O estelionato, famoso 171, é crime contra o patrimônio. Então, pessoal, embora existam algumas semelhanças, como eu estou mostrando para vocês, as diferenças também se sobressaem. Então, em uma questão de prova, não tem por que confundir esses dois delitos. São delitos completamente diferentes. Certinho? Vencemos o item 8. Aliás, entramos no item 9 agora. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Precisamos trabalhar agora a grande questão, meus amigos, envolvendo o crime consumado e o crime tentado. Crime consumado e crime tentado. É isso que nos interessa agora. Prezados, o crime de fraude processual, ele é um crime material. Ou seja, ele só se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico. Tá certo? Tá certo o que eu escrevi ali? Quem tá ligado? Tá errado. Ele é um crime formal. Formal. Crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada, ou também chamado de crime de resultado cortado. Crime material, crime formal de consumação antecipada ou resultado cortado. Como é que eu sei isso? Só vem comigo que tu vai entender. Qual é o objetivo do criminoso aqui? Qual é o objetivo dele? Induzir a erro o juiz ou o perito. Mas o tipo penal está exigindo, para que o crime se consuma, que ele induza esse erro? Não. O tipo penal está exigindo que o sujeito inove com fraude nesses processos, o estado, lugar de coisa ou pessoa, com essa finalidade. Tendo essa conduta com essa finalidade, acabou, já consumou o crime. Exemplo, tá? Exemplo. O sujeito, ele apaga as manchas de sangue do cenário do crime. Só que o juiz ou o perito não caíram no engodo. Eles não caíram no engano, eles não se enganaram. Eles não se enganaram. O crime mesmo assim está consumado. Porque esse sujeito fez o quê? Ele alterou a cena do crime, alterou o estado do lugar, certo? Com esse objetivo, de induzir a erro o juiz ou o perito. Logo, por isso que eu afirmo que o crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. A tentativa, meus amigos, ela é possível. Principalmente
porque se trata de crime plurissubsistente. Principalmente por causa disso. Se trata de crime plurissubsistente, ou seja, meus amigos, o fracionamento da conduta permite esse ato. Imagina a polícia chega no momento que o sujeito está limpando a cena do crime. Ou seja, ele está tentando inovar aquele lugar. Perceberam? Se deram conta? Então, percebam, pessoal, ou no momento que a polícia invade uma clínica em que o sujeito está fazendo uma cirurgia plástica para enganar o perito. Esse crime vai ser punido na forma tentada. Vai se aplicar a pena do crime consumado, mas reduzido a pena de 1 a 2/3. Certo? Vencido o item 9. Entramos no item 10. O item 10, amigos, é um item muito fácil, né? A ação penal. A ação penal, como não poderia ser diferente, nós temos a ação penal pública incondicionada. Aqui está. Ação penal pública incondicionada. Até porque, pessoal, temos uma regra geral e os senhores devem lembrar. Todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada, na qual o titular da ação penal é o Ministério Público, que exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. Está ali. Tem uma exceção? Tem. Nós já vimos? Vimos. Artigo 345 do Código Penal, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Quando não houver o emprego de violência, aí sim, esse crime vai ser crime de ação penal privada, ou seja, somente se procederá mediante queixa. Certo? Vencido o número 10. Antepenúltimo. Número 11. Lei 9.099 de 95. Bom, para saber se a Lei 9.099 de 95 se aplica, a gente precisa se deslocar para onde? Para a pena. Então a gente vem para cá, a gente vem para a pena e a gente começa já com um indício, né? De que provavelmente será Lei 9.099, que é a pena de detenção. Detenção sempre é para as infrações mais brandas, para as infrações mais leves, assim como nós estamos vendo agora, né? Mais brandas, mais leves, detenção. 3 meses é o mínimo. 3 meses é o mínimo. 2 anos é o máximo. A multa é cumulativa. Se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, nós estamos diante
de uma infração de menor potencial ofensivo. Logo, Lei 9.099 de 95. O GCRIM é aplicado aqui com todos os seus benefícios, ou seja, a transação penal e também a chamada suspensão condicional do processo. Certinho? Penúltimo item. Esse penúltimo item é bem interessante, eu gosto de falar sobre ele. Fraude processual. Fraude processual e direito de não produzir prova contra si. Prezados, a Constituição Federal, de forma implícita, traz esse mandamento. O Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana dos Direitos Humanos, diz também que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Dito isso, vem uma questão aqui, vem uma indagação. Ora, se eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, por que eu não posso, então, evitar que essas provas ocorram? Evitar que essas provas ali estejam? Por que eu não posso apagar o sangue que ali está? Por que eu não posso fazer uma plástica? Por exemplo. Por que eu não posso deslocar o corpo de um lado para o outro? Amigos, aí é que está. Uma coisa é tu ficar inerte e te procurarem a produzir prova e tu não produzir. Isso é teu direito. Deixa que o Estado se vire para procurar provas contra ti. Outra é tu ser fraudulento, é usar a fraude para prejudicar a administração da justiça. Isso é outra coisa. Isso sim prejudica efetivamente. Se deram conta disso? Então, cuidado, pessoal, cuidado. Não tenho conhecimento se já existiram vozes no sentido de que a fraude processual seria inconstitucional, pois feriria o direito à não autoincriminação. De qualquer maneira, não faria sentido nenhum, porque tu não estaria te preservando, tu estaria prejudicando o direito do Estado. É a livre liberdade dos jogos. Não produz prova contra ti, certo? Mas não seja fraudulento. A fraude, ela prejudica o todo, ela prejudica a administração da justiça. Certinho? E por fim, número 13. Fraude processual e o CTB. Lei 9.503 de 97. Pois é, nós temos uma fraude processual prevista no Código de Trânsito Brasileiro, de forma mais específica, no artigo 312. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou pegar aqui. Ué?
Pronto. Chegamos aqui, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Os senhores sabem muito bem que existem também, além das infrações administrativas de trânsito, existem também os crimes de trânsito, que estão lá no fim do Código. Então, nós vamos lá para o artigo 312. Aqui está. Olha o que o 312 diz. Vê se o verbo nuclear do tipo não é o mesmo. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Tem algumas diferenças, né? Aqui entra o agente policial. Aqui fala só procedimento policial preparatório, certo? Que seria as lavraturas de auto de prisão, termo circunstanciado, inquérito ou processo penal. Não fala em processo civil e processo administrativo, certo? Então essas são as diferenças. Vocês saberiam diferenciar bem na hora da prova? Eu tenho certeza disso. E assim, nós fechamos mais um crime e já vão se preparando. Preparem um cafezinho, um chazinho caprichado, que o próximo crime, amigos, é delascar. Não digo que é um crime difícil, mas é um crime interessante. É um crime com vários detalhes que vai nos ensinar muita coisa. Aliás, estes, os próximos, que são os crimes de favorecimento. Favorecimento pessoal, favorecimento real próprio, favorecimento real impróprio. Mas isso, como eu disse, é assunto para a nossa próxima aula. Até mais, pessoal, aguardo vocês. Valeu, tchau, tchau.